Bom dia, oitavo ano. Estamos aqui novamente, eu e Confúcio, filósofo das manhãs, para continuar nossos estudos filosóficos, tá certo? Bem, deixei no portal o passo a passo das nossas orientações, eu vou seguir aqui com vocês, tá certo? Orientações de leitura e de atividades. Retomando as nossas falas anteriores, oitavo ano, nós vamos continuar falando sobre liberdade. O nosso assunto tema, ele vai pedir um pouquinho mais de reflexão a respeito disso, tá certo? Começando com as orientações, eu peço vocês para fazerem a leitura aqui da página 14, tá um pouquinho claro, né? Página 14, ele começa aqui embaixo, olha só, com o título Ética e Cidadania. Só relembrando assuntos que nós já tivemos em sala de aula anteriormente, lembra o que é ética? Ética é uma ciência que ela estuda e ela faz visão ao comportamento das pessoas em sociedade, não é isso? A moral, as regras, as convenções de comportamento na sociedade, não é assim? Cada local, cada cultura vai ter uma ética com maior ou menor abertura a respeito do nosso comportamento, mas é necessária para o nosso convívio em sociedade. Daí, ele remete ao tema cidadania, que se a gente for relembrar, a cidadania vem de um termo grego que significa cidade, não é isso? E o que é cidadania? É esse nosso convívio aí na cidade. É o conjuntinho de regras, de direitos e deveres que nós temos, já que a gente vive em um grupo, não é isso? Se a gente for pensar em ética e cidadania nos tempos de agora, quando a gente vai ao supermercado, e espero que vocês não vão, né? Espero que só os pais estejam indo, um de cada vez. Mas quando a gente chega agora ao supermercado, a gente pode fazer um balanço aí de como que anda essa visão do brasileiro a respeito de ética e cidadania. Quando a gente vê uma pessoa enchendo um carrinho de um produto, seja álcool, seja comida, a falta de gás de cozinha que a gente está tendo aí, por que isso se dá? Não é uma falta de ética? Não é o respeitar os direitos e os deveres que nós temos enquanto cidadão? Se eu comprar tudo, o meu co-cidadão vai ficar sem. Se eu começo a estocar gás, se eu começo a estocar qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de produto que o outro não tem acesso, isso é uma falta de ética também, não é isso? Eu preciso pensar enquanto cidadão no outro que está ao meu lado. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Vamos pensar nisso, tá certo? O texto não vai tratar desse assunto com tanta profundidade, tá? Então, se você precisar, dá uma relembrada aí das nossas anotações anteriores a respeito de ética e cidadania. Mas ele vai falar uma coisa que é muito peculiar nesse acontecimento agora do comportamento do cidadão nessa época de isolamento, não é? O texto começa com uma frase muito interessante que é assim, gente, vou ler para vocês. Quando se pensa em liberdade, e nós temos, não é? Nós, como cidadãos, temos liberdade nesse momento que a gente está vivendo, apesar de que algumas pessoas estão aí fazendo protesto para a volta de ditadura. O que é ditadura? Você retirar a liberdade que o cidadão tem. Então, é uma coisa extremamente contraditória que está acontecendo no Brasil. Você pedir, em um momento em que você tem liberdade, o cidadão exerce liberdade, você pedir a falta de liberdade. O que eles querem? Que institua-se atos em que retire a liberdade do cidadão. É uma coisa extremamente contraditória. Pense, reflitam a respeito disso, mas não vamos nos aprofundar. O que o nosso texto fala é assim, ó. Quando se pensa em liberdade, é comum associá-la ao querer. Eu quero uma coisa, eu tenho liberdade para tê-la ou não tê-la. Chega-se ao ponto de relacionar a liberdade à satisfação imediata e ilimitada dos nossos desejos. O que o texto vai aprofundar aqui é que ele vai falar sobre consumismo. A gente está nesses tempos em casa, o que a gente mais vê na televisão é produtos sendo oferecidos. Você vai para o Instagram, o que você mais vê é produtos sendo oferecidos, né? O consumismo, ele sempre vai permear a sociedade. Porque o que ele quer que você pense? Que você só é feliz quando você tem alguma coisa. Você tem a liberdade de ter aquilo. Mas será que é você que quer aquilo? Ou alguém impõe você querer aquilo? Ele vai aprofundar o texto aqui dizendo assim, sabe aquela celebridade que você admira?
ela tá sempre mostrando alguma coisa e insinuando que você tem que ter as coisas daquele modo. É o cabelo que a atriz tem, é o carro que o jogador de futebol tem. Então, a mídia sempre vai insinuar que você tem que ter mais. Que se você tiver mais, você vai ser mais feliz. Vende-se essa falsa liberdade. Até que ponto você tem liberdade de escolha de verdade? Pensem nisso. Ele vai trazer aqui uma frase muito interessante que ele fala assim, ó, buscamos ser os melhores para estar acima dos outros. É uma forma da gente ser invejado. O que ele está levando você a refletir? Que nem sempre é você que quer aquilo. Às vezes você quer alguma coisa porque você precisa se sentir melhor que o outro. É a mesma coisa quando eu demito um funcionário que ele aparece mais do que eu, porque quando ele aparece mais do que eu sou diminuído. Será que isso é conveniente? Será que eu preciso ter mais do que o outro para eu aparecer mais do que o outro? Que tipo de raciocínio é esse? Quão pequeno eu sou para eu precisar ter alguma coisa, para eu parecer uma coisa? Reflitam. Virando a nossa página 15 agora, meus amores, ele tem uma atividadezinha para você fazer. O finalzinho da leitura tá aqui e ele faz algumas perguntinhas nesse final da leitura para que você reflita e responda as questões, registre as suas conclusões, tá certo? Pense também numa coisa que me veio à mente aqui. Lembra que a gente já conversou em sala de aula que, assim, às vezes, a satisfação está sempre um passo além da gente. E para eu ficar satisfeito, eu sempre preciso estar um passo além. Quando a gente tem tudo o que a gente quer, muitas pessoas se sentem vazias e elas entram num processo até depressivo, de depressão. Em alguns países de primeiro mundo, há um estudo em que o índice de suicídio é muito grande porque as pessoas têm tudo aquilo que elas podem e querem. O desejo é todo satisfeito, então elas não têm o que mais desejar. Pense nisso quando você estiver fazendo a sua atividade da página 15. Ele faz 4 perguntinhas para vocês, olha só. A primeira é assim, liberdade é a completa realização dos nossos desejos? Isso é liberdade? Pensa você. No segundo ponto ele fala, os desejos nascidos por influência da mídia ou de celebridades são realmente nossos? Enquanto você fizer a sua leitura, você vai refletir a respeito. No terceiro ponto, ele fala, querer algo é condição suficiente para que esse desejo seja satisfeito? Quando eu quero alguma coisa, só o fato de eu querer é eu poder ter? Quando eu quero alguma coisa, eu quero aquilo, eu quero uma Ferrari. O simples fato de eu querer uma Ferrari é condição para eu poder ter uma Ferrari? Pensa. E no ponto 4, ele fala assim, você está ouvindo o cachorro do meu vizinho? Tá aí, é porque chegou alguém aí e ele fica lembrando a gente que tem alguém chamando. Mas ponto 4, retomando aqui. Ele fala assim, ó, existem outros aspectos que não foram citados, mas são indispensáveis à realização do nosso querer. Você, no 1, perdão, ó, aqui no 1 e no 2, você vai registrar as suas conclusões. Eu dou a orientação que o 3 e o 4 você pode saltar também, tá certo? Continuando, eu tenho na página 16, tá aqui embaixo, ele vem com outro título, ó, mas continuando o nosso assunto, liberdade e responsabilidade. Não vou fazer comentários desse texto, quero que você leia e faça esse contraponto. Até que ponto eu tenho direito de exercer a minha liberdade com responsabilidade? Tá certo? Aí no Conexões, aqui ele traz uma história, uma fábula muito bacana de um escritor espanhol chamado Fernando Savater. É de assuntos que esse filósofo conversava com o seu filho. Então ele vai trazer a historinha aqui de um cupinzeiro. Sabe o que é o cupinzeiro? É a casinha do cupim, onde ele faz toda uma montagem para proteger a ele e os outros cupinzinhos que moram com ele.
Leiam para refletir. Muito interessante essa história. Ela é simplesinha, mas ela traz pra gente um monte de coisas a serem pensadas. Não vou comentar, retomo esse texto na aula da semana que vem, tá certo? Mas eu quero que vocês pensem antes da gente fazer comentários. Terminou o texto aqui? Parece muito, mas não é não, tá, gente? É uma história bem simplesinha, porque tem desenho no meio. Você vai fazer a reflexão aqui na página 18, ó. Página 18, e você vai fazer essa interpretação aqui, tá certo? A hora de filosofar, eu pedi para vocês também saltar, tá? Hora de filosofar não precisa fazer não, porque nós deveríamos fazer uma discussão em sala de aula. Não tem problema, esse texto é ótimo pra gente retomar, quando a gente retornar, pra gente discutir aí o que você pensou, que conclusão a gente chegou, e fazer isso aí juntos, tá certo, amores? Eu vou terminar. Deixa eu olhar isso aí, ó. Tá olhando aqui na minha cola, nas suas orientações, ó. A gente vai terminar aqui na reflexão divertida. Ele tem um textinho bem pequenininho, que é esse parágrafo aqui. E esses desenhos ilustrativos é para você pensar a respeito desse tema. O tema ainda é liberdade, só que agora ele vai trazer um outro personagem para a liberdade. Vocês vão observar aqui, ó, que a gente tem um burro e temos peixe. Será que todos os seres na humanidade eles têm liberdade? Ou a liberdade é exclusiva de quem faz as leis? Tá? Ele vai te puxar para pensar isso. Leia o textinho bem pequenininho. Você vai registrar, ó, vai ler as perguntinhas aqui, refletir e registrar no número 2, que é aqui na apostila. É um espacinho para você fazer o seu resumo, tá certo? Então, pensem na liberdade. Nunca aceite alguém que queira tirar essa liberdade de você. Se alguém falar em retirada de liberdade, gente, é o momento de acender um alerta na sua cabeça. Lembra que você é cidadão, você tem direitos, e direitos não foram feitos para serem retirados, não. Muito pelo contrário, não é isso? Direito é para se exercer com responsabilidade. E a apostila de vocês traz essa reflexão maravilhosa para o dia de hoje. Beijo para vocês, Confúcio e eu nos despedimos, até a aula da semana que vem.